Vou utilizar aqui uma metáfora largamente utilizada por Rossandro Klingen, que mostra-se bastante oportuna para o assunto que vamos tratar hoje. Imagine que você está indo numa viagem de trem ou de ônibus e a pessoa que está sentada ao seu lado, num determinado momento, acaba vomitando a sua roupa. Vomita todo. E você pega a sua marmita vazia e recolhe todo aquele vômito. Fecha a marmita e leva consigo. Chegando ao seu destino, você abre a marmita e mostra para a primeira pessoa que aparece. Olha o que ele fez, vomitou na minha roupa, e mostra aquela marmita daquele vômito. Mais tarde você faz isso com a outra pessoa e outra. À medida que você vai encontrando as pessoas, você vai abrindo essa marmita e mostrando aquele vômito e relatando o que se passou. E assim você carrega aquele vômito consigo. E vai estar replicando esse fato uma semana depois, um mês depois, um ano depois, décadas depois. Você leva consigo, ao longo da sua vida, aquela marmita com aquele vômito. E assim você eterniza aquele momento ruim que se passou naquela viagem. Parece absurdo, mas será que não estamos fazendo isso em nossa vida diária? Será que nós não estamos lidando assim com os infortúnios que acontecem em nossa vida? É normal, nesse mundo que nós estamos, nesse mundo de provas e expiações, termos muitos momentos bons e outros nem tanto. É difícil imaginar uma pessoa que não tenha vivido momentos bastante ruins na sua vida, momentos por vezes traumáticos, e muitas pessoas carregam consigo esse trauma ao longo de toda a sua vida. É comum, na psicologia, nós vemos traumas de infância afetando negativamente a nossa vida. Então existem esses traumas inevitáveis. Porém, existem outros que nós podemos lidar de uma forma mais tranquila. E isso ocorre principalmente em pessoas vítimas de violência, que carregam consigo a violência sofrida por toda a sua vida. Será que é saudável a gente guardar isso dentro da gente, corroendo-nos interiormente, ou a gente soltar isso? O falar sobre esses fatos, ele tem alguns momentos específicos em que é muito importante. Se temos um caso grave de violência, primeira coisa, você vai falar sobre a violência sofrida perante uma autoridade policial. Imagina que você vai fazer um boletim de ocorrência em decorrência dessa violência sofrida. Então é importante que você relate exatamente o que aconteceu. No caso da violência contra a mulher, existe até uma delegacia especializadas nesse assunto, que são as delegacias de defesa da mulher. Assim nós temos o idoso e assim por diante. Para que a pessoa esteja mais à vontade para falar, tenha um ambiente melhor para falar sobre o que aconteceu. Então, nesse caso, é importante falar sim. Você não vai chegar a uma autoridade policial e falar que sofreu violência sem relatar a violência sofrida. Então, é importante. Um segundo ponto. Imagine que, em decorrência desse boletim de ocorrência, vira uma ação judicial. E você tenha que ir em juízo falar sobre essa violência sofrida. Então ali é saudável, é necessário que se fale sobre o que aconteceu. E um terceiro ponto é falar sobre essa violência num ambiente terapêutico. Ou seja, eu vou lidar terapeuticamente com essa ferida. Então eu vou lá, vou fazer uma terapia, fazer
ou uma convencional, ou alternativas, não sei, mas eu vou tratar isso como um processo de cura. Então, nesses 3 pontos, são saudáveis a gente falar sobre o que aconteceu. Agora, fora isso, no dia a dia, nós vamos estar simplesmente espalhando violência. E é lamentável como muitas pessoas sentem essa necessidade de sair comentando, sair falando sobre isso em todos os pontos da vida. Chegam a formar grupos, sair atrás de pessoas que tenham vivido a mesma violência. E o assunto é simplesmente cada um relatar a violência sofrida. Se reúnem, fazem simpósio, fazem palestras. O conteúdo é simplesmente cada um ir relatar para todo mundo e espalhar a violência sofrida. E eu questiono, será saudável isso? Tudo que nós fazemos na vida, nós precisamos ter um propósito. Por quê? Sempre perguntando, por que eu vou fazer isso? Qual o fim almejado? Qual o ganho que se pretende com isso? E se a gente faz essa reflexão, nós vamos ver que muitas vezes nós estamos marcando gol contra. Muitas vezes, ao invés de ajudar nesse processo para que nós tenhamos um mundo menos violento, nós estamos normalizando a violência. Muitas vezes, por tanto espalhar a violência, nós fazemos com que ela seja vista como normal. É o que acontece com os cinemas. Hoje em dia, é difícil você ver um filme que não tenha cenários de violência. E o que nós estamos fazendo? Mostrando que a violência é normal. Nós estamos normalizando a violência na mente das pessoas. Isso é horrível. Vou citar aqui 2 experiências realizadas. Tá? Isso não existe uma comprovação científica, é o que nós chamamos de paraciência, mas são bastante interessantes. A primeira ocorreu na cidade de Washington, capital dos Estados Unidos, na década de 90, mais precisamente no verão de 1993. Um grupo de 4.000 pessoas se uniram naquela cidade para praticar a meditação. O intuito era reduzir a violência, era mostrar que essas mentes reunidas nesse propósito pudessem trazer um resultado na vida prática. Foram 2 meses de experiência e houve uma redução de 23% nas violências graves, considerada homicídio, estupro e outras formas de violências graves. Então, esse fato, apesar de não ter uma comprovação científica, ou seja, foi um experimento, houve um certo rigorismo no experimento, mas não houve todos aqueles pressupostos que a ciência exige para considerar isso uma prova científica. Mas essa experiência está aí para mostrar que mentes reunidas num propósito trazem um resultado. E assim como, nesse caso, era um propósito positivo. Ou seja, essas mentes estavam ali para fazer uma meditação pela paz, pela harmonia, para reduzir a violência e atingir o propósito. De igual forma, mentes reunidas para falar de violência, para replicar violência, para trazer à tona a violência, vão trazer consigo um cenário de violência. Essa lei da atração é algo muito comum e de uma eficácia muito grande. Vamos falar sobre isso no momento oportuno, para a gente não se alongar hoje. Mas essa lei da atração, que foi trazida aí como filme nos cinemas, né, o filme O Segredo, foi um dos que trouxe, mas foi uma forma fantasiosa de trazer. Mas os princípios ali contidos, eles mostram-se muito fortes. E se nós percebermos, isso ocorre em nossas vidas com uma frequência muito grande. Quem não assistiu o filme, eu aconselho que assista, embora
existe uma certa fantasia ali de que o segredo foi escondido, aquela coisa toda que não é real. Na verdade, a lei da atração existe em nossas vidas, nossa mente tem uma força muito maior do que nós imaginamos, e nós utilizamos esse poder mental positiva ou negativamente, mesmo sem perceber. Um outro filme que eu aconselho é Quem Somos Nós. Ele traz as bases da ciência, da física quântica para esses fatos. É bem interessante. A gente vai entender que isso não acontece simplesmente para acontecer, mas existe uma base que a ciência está caminhando nesse sentido. Mas vamos lá. Vamos continuar no nosso assunto. Nós tivemos uma outra experiência bastante interessante, ocorrida pelo japonês Masaru Emoto. Ele fez aquela experiência que ficou famosa, inclusive no livro, no filme Quem Somos Nós, com cristais de gelo. Qual era a lógica? Ele pegava água, submetia a água, uma quantidade de água, a palavras positivas, agradecimento, uma música agradável e coisas afins, coisas positivas. Pegava uma outra quantidade de água e submetia a palavras de ódio, palavras de violência, gritos e coisas negativas. Ele congelava essa água e, com o microscópio, ele fotografava os cristais de gelo dessa água. E, por meio desse experimento, ele mostrava que essas amostras de água que foram submetidas a palavras positivas, a elogios, a uma música agradável, formavam os cristais mais harmônicos, bonitos. Ao contrário daqueles submetidos a coisas negativas, mostravam cristais disformes, cristais com aparência desagradável. Isso mostra a interferência das nossas palavras, dos nossos pensamentos, das nossas ações e emoções sobre a água. Água tão abundante em nosso planeta, tão abundante em nosso corpo. E se essa experiência estiver correta, a influência das palavras e dos sentimentos sobre nós mesmos é muito grande. Assim como no caso daquela experiência ocorrida em Washington, essa também é considerada uma paraciência, pois não teve o rigor científico para considerá-la como uma prova científica, mas teve um método, através de milhares de amostras de água, que chegaram a esse resultado. Isso eu trouxe nessas duas questões aqui para mostrar o quanto as nossas palavras, pensamentos, sentimentos, nossas ações e emoções interferem em nossa vida. E ao nos reunirmos em grupos e estarmos replicando a violência, nós estamos criando uma psicosfera de violência ao nosso redor. E se nós entrarmos nessa psicosfera, nós vamos estar atraindo sofrimento na nossa vida, vamos estar atraindo agressões, vamos estar atraindo coisas negativas na nossa vida. A partir do momento que nós entramos nessa vibe, nós vamos atraindo fatos negativos em nossas vidas. E o que eu estou querendo aqui dizer não é para a gente deixar impune todo ato de violência, as questões sofridas, não é isso. Nós temos meios para isso. Falamos aqui até de procurar uma autoridade policial, judicial e tentarmos resolver por aí. Mas o que nós não podemos é trazer isso na nossa vida. Não podemos carregar essa marmita com vômito ao longo de toda a nossa vida. Não, nós temos que jogar isso fora. Ah, aconteceu, ótimo. Faz o que é possível naquele momento e, sobretudo, aprenda a lidar com isso no âmbito da espiritualidade. Todos os fatos negativos da nossa vida, primeiro, nós precisamos encarar acreditando numa justiça divina. Acreditar que Deus é um juiz melhor do que nós. E deixar essa questão nas mãos de Deus. E não quero dizer aqui, então, nós não devemos procurar justiça? Sim, devemos procurar. A justiça divina começa com a justiça
dos homens. Até esse é um assunto de um vídeo que nós lançamos, está em nosso canal, não me recordo agora o nome. Mas a justiça começa por aqui. Agora, veja bem, falamos em procurar a justiça, não em fazer papel de justiceiro, tentar fazer justiça com as próprias mãos, tentar sair espalhando a violência como se isso fosse trazer justiça. Não vai. Eu sei, replicando a violência por todos os lados, não vai fazer justiça em relação a isso. Então nós temos que procurar os órgãos necessários à justiça e acreditar na justiça divina. Porque a justiça humana é falível ainda, como todos nós somos falíveis. Não existe perfeição nos nossos temas jurídicos, porque nós somos seres imperfeitos ainda, vivendo no mundo que nós tornamos imperfeito, vivendo numa sociedade ainda imperfeita. Então não dá para a gente esperar a perfeição nisso. Mas nós temos que caminhar nesse sentido. Precisamos acreditar e fazer o que é possível, mas dentro desse aspecto. Existe uma diferença muito grande entre buscarmos os meios para sanar esse problema do que a gente sair espalhando por aí como se a violência fosse normal. Então, reflitamos nossos atos. Não podemos ficar dando palco à violência a todo momento. Não, ela aconteceu, é lamentável. Não deveria ter acontecido, mas aconteceu. E agora? Agora eu vou procurar tirar essa violência de dentro de mim. Ao contrário de ficar carregando isso comigo o tempo todo. Ao contrário de carregar essa marmita o tempo todo para estar mostrando, meses depois, décadas depois, mostrando para todo mundo, levando comigo isso, não vai resolver. Precisamos limpar o nosso sentimento, precisamos aprender a perdoar o agressor. Perdoar o agressor? Sim. A mensagem primordial de Cristo não foi o perdão? E veja, não estou defendendo o agressor, não. Hipótese alguma. O agressor vai pagar por sua agressão, seja aqui na terra, por meio da nossa justiça, ou da justiça divina. Perante Deus, nada fica impune. Nenhuma injustiça fica impune. Então acredita nisso. Acredita, busca a nossa justiça. E aliás, quando nós buscamos a justiça contra algo injusto que aconteceu, isso é um ato de amor até em favor do agressor. E aliás, nós devemos buscar não com sentimento de ódio, eu vou ferrar ele, não é isso. Buscar a justiça. Porque se essa pessoa vai pagar pelo erro que fez, então ele começa a pagar aqui na terra. Mas o que ele não pagar aqui, ele vai pagar perante a espiritualidade. Acreditando nisso, nós vivemos um cenário de harmonia em nossa vida. Entendemos que nós não fomos os únicos injustiçados. Acreditar que nas diferentes encarnações nas quais nós passamos, quantas vezes nós fomos os agressores? Ou imagina que nós somos sempre a vítima. Nós sempre fomos, agredidos, sempre fomos as vítimas. Não. Nós, em diferentes encarnações, passamos por diferentes papéis. Muitas vezes somos bandidos, outras vezes somos mocinhos, somos vilões, somos assim. Nessa sucessão de vivências, nós vamos moldando a nossa personalidade. E nós precisamos acreditar que existe uma justiça de Deus acima de tudo isso. E que esse papel que nós estamos hoje, sendo vitimizados, sendo vitimados, né? Nós precisamos não nos vitimizarmos, não nos vitimizarmos. Precisamos acreditar, olha, aconteceu, houve um motivo para isso acontecer. Posso ter contribuído ou não para isso acontecer. Mas não importa. O que importa é como nós vamos reagir a isso. O que nós vamos fazer de concreto em nossa vida a partir disso. Porque ficar carregando isso ao longo de toda a vida não vai resolver. E eu vejo pessoas que sofreram violências e carregam isso para o resto da vida. Você não consegue conversar com a pessoa porque a violência sempre vem na conversa. Fica sempre uma conversa desagradável, pessoa desagradável, porque ele está sempre trazendo essa violência. Sente um prazer muito grande em falar sobre aquilo.
não perde a oportunidade para fazer palestra sobre aquilo, para sair falando publicamente sobre aquilo. E assim nós vamos contribuindo para que a violência se expanda em nosso planeta, pela lei de atração. Então não podemos dar palco à violência, não podemos dar palco às coisas ruins. Devemos saber pontualmente utilizarmos cada momento da nossa vida. Vai ter um momento que nós vamos precisar falar sobre isso. Vai ter um momento que nós vamos precisar apagar isso em nossas mentes, perdoando, limpando, tirando toda essa carga negativa que nós carregamos, para a gente poder viver a vida, poder levar a vida avante, porque senão nós vamos carregar isso até quando? Nós sofremos um ato de violência, nós vamos carregar isso por décadas, por uma vida inteira. E a nossa vida se resume a esse fato só. Quantas e quantas coisas positivas não acontecem em nossas vidas? Quantas e quantas oportunidades nós temos para ajudar as pessoas, para poder construir uma cultura de paz? E dentro desse trabalho, que a gente busca construir uma cultura de paz, eu vejo que esses fatos, eles estão sendo acontecendo de forma contrária ao almejado. Ao invés de contribuir para a paz, tem sido um grande obstáculo à paz, na medida em que está espalhando a violência a todo tempo. Então vamos refletir sobre as nossas atitudes diante daquilo que nós sofremos na vida. Não vamos dar palco à violência. Ao contrário, mostrar que nós somos maior do que ela. Podemos ter sofrido as piores atrocidades em nossas vidas. Mas como fênix, nós renascemos da cinza para uma nova realidade. Para uma realidade de paz, de harmonia. Precisamos mostrar que nós não somos o fruto dessa violência sofrida. Ao contrário, somos maior do que ela. E se nós fortalecermos essa crença, essa violência não vai ter um espaço tão grande em nossas vidas. Que nós vamos superar. E quanto ao agressor, deixemos que a justiça humana faça-se justiça, e nem sempre acontece, como falei, é muito falível. Mas, sobretudo, acima dela, nós temos a justiça divina. Essa sim é infalível. E se nós acreditarmos nela, nós vamos seguir a nossa vida, a despeito de tudo o que tenha ocorrido em nossas vidas, nós vamos seguir. De cabeça erguida, como se nada tivesse acontecido. E eu falei agora há pouco, né? Usei o exemplo aí, mitológico, da fênix, que renasce das cinzas. E podemos avançar um pouco mais nesse processo. Criamos em nós o espírito da salamandra, que é aquela cobra mitológica que atravessa o fogo sem se queimar. E a hora que nós nos fortalecermos quanto seres humanos a esse ponto, nós vamos poder seguir a nossa vida, sem temor, sem preocupação, porque sabemos que nós podemos superar a tudo. Sabemos que existe uma força divina dentro de nós, que vai nos acompanhar sempre. E assim, vamos seguir os nossos caminhos, trilhando fatos bons, outros nem tanto, mas, sobretudo, buscando a perfeição, buscando a nossa reforma íntima, buscando criar nesse mundo uma cultura de paz. Muito obrigado a todos.